Vamos abrir a palavra de Deus em Números, capítulo 23. Números, capítulo 23, a partir do versículo 18. Vamos ler do versículo 18 ao versículo 26, conquanto a nossa ênfase será no versículo 19. Mas leremos todo o contexto. Números 23, 18 ao 26. Então proferiu a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado! Eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo, tudo o que o Senhor falar, isso farei? Oremos, meus irmãos. Deus bendito e glorioso, nós imploramos nesse momento que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alimente com a tua santa palavra, que o Senhor nos mostre o caminho que devemos seguir, a maneira como devemos crer e a forma como devemos viver a fim de te agradar. Se não for o Senhor a falar conosco, estaremos completamente perdidos. Portanto, Senhor Deus, fala conosco, que o nosso coração esteja ávido, como solos férteis a receber a verdadeira semente. Que nossa vontade, o nosso desejo, as nossas disposições estejam completamente voltadas a ouvir a tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, e especialmente o versículo 19, é muito conhecido por nós muitas vezes até já o temos memorizado, às vezes não sabemos onde está, mas já ouvimos diversas vezes que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas muitas vezes nós não buscamos entender as implicações disso, não buscamos saber o que é que de fato a palavra de Deus traz para nós. Portanto, ainda que a nossa vontade, o nosso desejo, as nossas disposições ataquem e ache que já sabemos o que Deus irá nos falar, tenhamos consciência, Deus jamais lança a sua palavra sem que ela obtenha o resultado pretendido, e com certeza Ele falará conosco. É muito interessante, se os irmãos puderem analisar o contexto maior desse trecho, esse diálogo que surge entre o rei de Moabe, Balaque, e Balaão, antes que isso acontecesse, os irmãos vão ver que esse texto de Números, ele vai trazer para nós um paralelo que é bem claro nas Escrituras. Muitas vezes nós vamos perceber isso, o homem e Deus. Sempre evidenciado o homem fraco, o Deus forte. O homem pecador, o Deus santo.
o homem ímpio, o Deus piedoso. Sempre essa comparação para trazer a consciência ao homem de que ele é diferente de Deus. Mas quando nós vemos o nosso pensamento atual, a forma como nós fomos treinados a pensar hoje, e o que vemos do mundo com predominância, o pensamento majoritário, é que as pessoas elas querem ser iguais a Deus. Cada um quer ser um Deus. Como assim? Cada um quer que os seus desejos, que as suas vontades, os seus princípios, as suas metas de vida estabelecidos segundo os seus próprios padrões, sejam realizados. Ninguém mais quer ter a sua vontade com a oposição apresentada, ninguém mais quer ter dificuldades na vida, ninguém mais quer se sacrificar para obter, ninguém mais quer ter uma palavra contrária. Pelo contrário, hoje há uma certa dificuldade até mesmo de se apresentar resistência às pessoas, porque não seria socialmente aceitável, porque todos querem ser o seu próprio Deus. Os seus padrões são respeitados e se busca respeito até certo ponto de achar que existem várias verdades. Cada pessoa possui a sua própria verdade absoluta, de maneira que eu tenho que respeitar e aceitar o pensamento de todo mundo, ao mesmo tempo que o meu também tem que ser aceito. Mas a palavra de Deus nos mostra que isso é um equívoco completo, é um erro brutal, porque só existe uma verdade absoluta, só existe uma fonte de verdade absoluta, só existe um padrão de perfeição, e a todo tempo a palavra de Deus mostra isso. E aqui foi assim. Nós, muitas vezes, não percebemos com tamanhos detalhes, com tamanhas ênfases no texto, mas desde a queda, desde Gênesis capítulo 3, é evidenciado o distanciamento do homem, criado à semelhança de Deus, daquele primeiro e perfeito relacionamento que tinha com o próprio Deus. Aquela amizade, aquele contato, aquela comunhão, a todo tempo tem se desdobrado em malignidade, em distanciamento, em inimizade. Então, o que devemos entender desde já é que nós não somos como Deus. Os nossos desejos são diferentes dos dele. Os nossos pensamentos são diferentes dos dele. Os nossos anseios também diferentes dos dele. Mas isso é o resultado do pecado. Devemos reconhecer o efeito do pecado, devemos reconhecer a realidade do efeito do pecado em nós, mas ao mesmo tempo colocar os nossos olhos para o padrão, para voltar àquele momento em que não existia a presença dominante do pecado em nós. Então, jamais devemos abraçar esse padrão mundano de verdades, de pequenos deuses que jamais podem ser ofendidos, contrariados, porque senão ficam magoados, como se pudessem dominar todas as coisas e que eles fossem o centro do mundo. Não somos o centro de todas as coisas, não somos a medida de todas as coisas. Deus é o centro, a medida, o padrão, a fonte de toda a perfeição e validade. Outro aspecto interessante, que é importante que tenhamos em mente, é o fato do livro de Números. Muitos aqui já leram a Bíblia toda, outros não. E esses que não leram a Bíblia toda, muito provavelmente pararam aqui. Começaram o seu plano de leitura, Gênesis, animados, viram Deus criando todas as coisas, conheceram aqueles patriarcas, aquelas histórias maravilhosas, lembraram das suas lições da escola dominical em José. Aí acaba Gênesis, e aí começa o Êxodo, e a história vai ficando cada vez mais
emocionante, mais doída, mais cheia de dúvidas, as questões particulares do texto começam a complicar, e aí nós chegamos em Levítico. Mas ainda estamos animados, porque vemos diversos pecados conhecidos, narrados e legislados por Deus. Nós vemos que nós pecamos de fato, e está lá na palavra de Deus, e ainda assim nós ainda estamos perseverantes. Mas vai chegando o final do livro de Levítico, e a gente começa a dificultar, porque nem todos de nós, estão acostumados com a linguagem legal, a ler leis, a conhecer preceitos, a sabermos os crimes e as suas penas. Nós não estamos acostumados com isso. E muitas coisas nesse percurso de Levítico não só mostram nossos pecados, mas nos machucam também. E aí, quando chegamos em Números, a coisa começa a dificultar, porque começa uma série de números e tribos e exércitos, e a gente não está acostumado com isso. E paramos, desistimos ali. Às vezes até a gente tenta, depois de uns 6 meses, mas aí já não tem jeito, que eu vou começar em Gênesis de novo. Mas, meus irmãos, o livro de Números vai trazer para nós uma narrativa profunda e ampla, desde o Monte Sinai até a iminência de entrar em Canaã. Então, veja, são 40 anos de peregrinação, 38 anos estão no livro de Números. Nós temos um relato gigantesco do que aconteceu no deserto, o que aconteceu com Moisés, Arão e Miriam, por que eles não entraram em Canaã, está aqui no livro de Números. E nós vemos Deus, no livro de Números, mostrar a sua grandeza, o seu controle sobre o povo dele, a sua inexplicável misericórdia em ver um povo abençoado, agraciado o tempo todo, vendo maravilhas que nós dificilmente imaginaríamos ver hoje, pecando, desobedecendo, se arrependendo, morrendo, Deus perdoando. E nesse processo, a todo tempo, Deus sempre foi evidenciado como grandioso onde quer que o povo dele passasse. E esse pensamento da grandiosidade de Deus chegou àquela região onde o povo de Deus já estava chegando na terra prometida, em Canaã, antes do Jordão. Então, eles vão chegando naquela região, nas planícies de Moabe, e as pessoas começam a ficar com medo, desesperadas, porque onde o povo de Deus passou, devastava completamente. Quando ele perdia uma batalha, na próxima era uma vitória acachapante, era uma coisa grandiosa. E Deus sempre mostrando a sua grandeza. E aqui chegou, quando foi a notícia chegar a Balaque, de que o povo de Deus estava chegando, ele fica sem chão, fica desesperado, e chama esse profeta, que na verdade não é um profeta de Deus, é um profeta pagão. Balaque manda chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Veja o nível de desespero. O Deus que domina todas as coisas, que rege este povo em vitória, agora simplesmente vai ser mudado de pensamento para amaldiçoar o seu próprio povo. Mas o nível de desespero é tamanho que ele não fez caso disso, e chamou Balaão, mandou sua comitiva chamar Balaão para que viesse e amaldiçoasse o povo de Israel. E o desenrolar dessa história, os irmãos já conhecem alguns detalhes, em que, inclusive, uma jumenta falou com Balaão nesse íntere. Mas veja, é importante que se saiba
que Balaão não é um profeta de Deus, ele é um falso profeta. E por ser um falso profeta, nós vamos ver atitudes falsas, atitudes equivocadas, e que, infelizmente, muitas vezes nós nos assenhoreamos dela, nos habilitamos com elas em mãos, achando que Deus irá fazer aquilo que nós queremos. O que acontece aqui na narrativa é que o profeta Balaão chega a Balaque, já convencido e permitido por Deus fazê-lo, e diz: Balaque, prepare tais e quais rituais, 7 altares, cada altar com um novilho, com tudo que era de mais portentoso, mais grandioso, para que Balaque fizesse. E criando tamanhos rituais, coisas impressionantes, ele fez por 3 vezes. E nenhuma das vezes Deus foi favorável a Balaque. Mas mostra para nós que, muitas vezes, meus irmãos, achamos que fazer rituais, nós adotarmos místicas particulares, não, se eu fizer uma campanha de tantos e tantos dias, Deus vai me ser favorável. Deus vai me abençoar, eu vou passar no concurso, não porque eu estudei, mas porque eu fiz uma campanha de 21 dias de jejum. Eu vou casar com aquela irmã, não porque eu me apresentei como homem de Deus e aquela irmã se apresentou como uma mulher de Deus, segundo a palavra de Deus. Não, não é por isso, mas é porque eu vou fazer um propósito e Deus vai mostrar no coração dela que esse casamento vai sair. Eu vou ter um filho porque eu vou fazer determinado ritual, porque a irmã fulana de tal disse que tinha que fazer. Meus amados, a palavra de Deus é muito clara e é muito direta sobre a maioria dos temas concernentes à nossa vida. E não é o tamanho do rito pagão que vai fazer com que Deus mude de ideia e faça aquilo que nós queremos. Veja, mais uma vez, queremos ser maiores do que Deus, queremos ser deuses emparelhados com Ele. Colocamos Ele na parede e fazemos um grande ritual e Ele vai fazer o que a gente quer. Não é assim. E esse texto, apesar de ser 3 momentos de rituais feitos por Balaão, foram proferidos 7 oráculos, 7 momentos em que Deus fala com Balaão, abençoando o povo de Israel em desgosto, em contrariedade à vontade de Balaque. E nós vemos aqui com muita clareza, apesar de tudo que foi feito, apesar de toda a vontade empreendida, todo o esforço, porque não foi nem fácil trazer Balaão para fazer esses rituais, foi difícil, teve que ter insistência, teve que ter peleja, mas depois, ainda assim, nenhum ritual, nada, nenhum esforço é capaz de mudar a vontade de Deus para abençoar o seu povo. Isso traz para nós, antes de adentrarmos especificamente no verso 19, uma consciência muito forte que devemos ter. Muitas vezes a gente se atemoriza diante da nossa fragilidade mesmo, da nossa ignorância quanto ao dia de amanhã. Esquecemos que Deus, em todo o tempo, decidiu e proferiu palavras para nos abençoar. Desde o início, Deus mostra ali em Gênesis 3, anunciando já a vinda do Senhor Jesus Cristo, que a predominância do seu atributo abençoador, o seu amor, a sua graça, é para abençoar o seu povo, jamais para destruí-lo completamente, ainda que merecesse. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo teve que ser imolado no nosso lugar, para que a sua justiça fosse satisfeita. Deus faz tudo, a todo momento, para nos mostrar que Ele quer nos abençoar. Portanto, a primeira coisa que devemos ter em mente é: Deus está nos abençoando com prioridade, com primazia. Não devemos ter medo, mas temê-lo, sabendo que Ele
é quem cuida de nós. E agora, especificamente, o verso 19, nós iremos tentar abordá-lo integralmente e trazer as suas lições para a nossa vida, porque a profundidade desse texto é tamanha que cada parte do oráculo aqui é um primeiro trecho do segundo oráculo de 7, mostrando a todo tempo e as mais variadas formas de Deus nos abençoar. Nós aprendemos, meus irmãos, no nosso catecismo, que na sequência, né, nós aprendemos que a finalidade principal da nossa vida é glorificar a Deus e ficar alegre com isso, gozá-lo para sempre. Minha satisfação é glorificar a Deus. Nós aprendemos que a regra que Deus estabeleceu para glorificar e gozá-lo está nas Sagradas Escrituras do Velho e do Novo Testamento, mas nós aprendemos também o que principalmente as Escrituras nos ensinam, quem é Deus e o que Ele requer de nós. E esse principalmente nos ensinam quem é Deus e o que Ele requer de nós, deve trazer à nossa mente algo quando nos debruçamos nas Escrituras. Deus se revela nas Escrituras, nós o conhecemos, tal como Ele se revela, e aquilo que Ele revela de si mesmo, para que o conheçamos, traz para nós implicações de como devemos viver. Quando nós conhecemos a Deus, tal qual Ele se revela nas Escrituras, para nós é depositada uma caixa, um baú de responsabilidades diante de quem Ele é. E é com essa ideia de que Ele se revela a nós e requer de nós uma conduta, pensamento e prática em compatibilidade, em consonância, em conformidade com quem Ele é, que nós lemos o verso 19, mais uma vez, meus irmãos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Veja, a primeira parte desse trecho diz: Deus não é homem para que minta. Deus é a própria verdade. Deus se revela para nós como a personificação da verdade. Ele não apenas contém a verdade, Ele não apenas fala a verdade, Deus é a verdade. E quando Deus é a verdade, isso traz para nós implicações tantas que nós podemos, só nesse trecho, passar dias a fio pensando sobre o Deus que é a verdade. Por quê? Porque se Deus é a verdade, Ele é totalmente suficiente para dele emanar toda a orientação verdadeira para a minha vida. Deus, sendo a verdade, Ele é a fonte de toda a verdade. Então, eu não consigo encontrar nenhuma falta de orientação em Deus capaz de dizer: tudo bem, Deus, o Senhor é a verdade, mas eu preciso também disso aqui. Deus é a verdade, mas eu preciso acrescentar esse detalhe. Deus, o Senhor é a verdade, mas há algumas fontes que eu acho que são interessantes de conhecer para reger a minha vida. Deus é a verdade, Ele é a fonte de toda a verdade, de maneira que nada na criação é capaz de abafar a sua própria orientação verdadeira. Nada na criação é capaz de afastar a integralidade da verdade de Deus. Veja, eu estou falando aqui de suficiência. Deus é todo suficiente em nos dar a sua própria verdade. De maneira que, quando eu conheço, esse meu conhecimento, esse meu saber, esse conceito de intelecto, sabendo algo, tem que passar pelo crivo de Deus. Eu não posso saber algo e julgar é verdade, sem que antes eu coloque sob o olhar
da pessoa de Deus. Eu não posso chegar e dizer, eu sei, porém Deus. Eu tenho que dizer, eu sei, porque Deus. Eu tenho que conhecer, e isto que eu conheço, se submeter ao olhar perscrutador de Deus, que é a própria verdade. E isso se aplica totalmente a cada área da minha vida. Portanto, ainda que não seja agradável em alguns momentos, as minhas concepções de saber, o meu conhecimento, o conteúdo que enche a minha mente, não pode resistir diante do conflito com a verdade de Deus. Se no meu trabalho eu aprendo que a verdade é X, e Deus diz, não é X, é Y, eu estou trabalhando na mentira. Se na minha faculdade o professor diz, a verdade é essa, e quando eu abro as escrituras, Deus diz, não é essa, é aquela. Aquele ensinamento é uma mentira. E isso traz para nós a responsabilidade de vida que nem sempre andaremos em conformidade com os padrões majoritários, prevalecentes, que dominam. Nem sempre estaremos com a possibilidade de ombrear pessoas agradáveis, mas que vivem na mentira. Por quê? Porque nós somos de Deus, que é a própria verdade, e é o crivo de toda a verdade que eu julgo ser verdadeira. Dessa maneira, meus irmãos, não podemos esquecer, o homem caído, desde Gênesis 3, caminha no desenvolvimento da mentira. Os irmãos podem ver que desde o primeiro pecado, não há uma progressão aritmética, não há um desenvolvimento devagar da maldade e da mentira, mas há um rápido avanço, multiplicação da mentira. Não há apenas, não, eu matei uma pessoa hoje, aí amanhã vai matar 2, não, eu vou matar 4, eu vou matar 8, eu vou matar 16. A maldade, ela é multiplicada. Por quê? Porque o padrão da natureza caída e pecaminosa é se distanciar cada vez mais do padrão da verdade de Deus. Isso não pode deixar de estar em nossa mente com muita clareza. Portanto, meus irmãos, sabendo que Deus é a verdade, é a fonte de toda a verdade, devemos voltar a nossa mente ao momento anterior à queda, quando a verdade do homem era Deus e a sua palavra. Não havia outro preceito, não havia outro padrão, não havia outro princípio, não havia outra missão, a não ser Deus e a sua palavra. O relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva e as orientações que Adão e Eva recebiam de Deus. Tudo que aconteceu posteriormente devem passar por esse crivo, e a nossa vida deve ser pautada a buscar voltar ao princípio, voltar ao padrão correto anterior à entrada do erro e da mentira. Os irmãos lembram como o primeiro pecado entrou no mundo? Como foi que aconteceu de Adão e Eva caírem? A primeira coisa que aconteceu, e que deve ser enfatizada, foi a mentira. A serpente fala com Eva, Eva, não é verdade que você não pode comer de todas as árvores, você não pode comer de nada? Mentira. Eva disse, não, eu posso comer de todas, menos esta. Aí, depois que a serpente abriu a cabeça de Eva, recebeu a oportunidade pela primeira mentira, aí disse, não, é porque Deus não quer que você seja como ele. Mais uma mentira. Então, a progressão da mentira começa desde o ensejo do primeiro pecado. E aí é que entra o erro. A próxima mentira, a quebra do padrão pactual do casamento, em que a serpente fala com quem? Fala com Eva.
salta-se a autoridade pactual sobre ela. Adão não se estabelece em verdade, caminhando para protegê-la e representá-la neste diálogo que ocasionaria a queda de toda a humanidade. Então, a mentira, desde o início, foi o estopim, a gota d'água, para que todo o mal fosse suscitado. Portanto, meus irmãos, não é chover no molhado, seca com muita facilidade. Quando a gente pensa que já sabe que a mentira é terrível e que a grandiosidade do Deus verdadeiro deve ser estabelecida, já secou. A gente tem que regar de novo e lembrar de novo. As oportunidades de mentira, de viver em dissonância, em desconformidade com o padrão da verdade de Deus, são muitas, são múltiplas. Estamos sendo assaltados o tempo todo com as oportunidades de andarmos em meias verdades. Andarmos para satisfazer a minha verdade, que é mentira. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. A palavra de Deus não deixa margem de dúvida. O padrão do homem é mentira. Os critérios que agradam a nossa natureza são falhos, são fracos e são mentirosos. Não esqueçamos, meus irmãos, com essa mentalidade, precisamos buscar da palavra de Deus com prioridade. Não adianta apenas agradarmos a Deus o conhecendo pelo que ele se revela na sua natureza. Deus tem uma revelação especial para nós. Mas não é a revelação que eu vou chegar aqui para você e vou pedir para você se levantar e vou dizer o número do seu CPF, vou dizer o que você quer ouvir. A revelação especial, meus irmãos, está aqui, ó. 66 livros, ele estabeleceu esta revelação para que você o conheça. E conhecendo a ele, saiba o que ele quer de você. Devemos buscar as Escrituras. Devemos buscar conhecer a palavra de Deus. Não devemos desistir de ler a palavra de Deus quando algum termo ou algum trecho me parece difícil. O próprio apóstolo Pedro fala que Paulo escrevia difícil. Nós não podemos desistir de buscar conhecer a palavra de Deus. Há pouco tempo, os cristãos eram conhecidos como Bíblias. Eles eram conhecidos como os Bíblias, porque eles só falavam Bíblia, seu vocabulário era bíblico, a sua linguagem era bíblica, suas reflexões, os seus pensamentos eram bíblicos, os seus exemplos não eram de filmes, eram da Bíblia. As suas formas de raciocinar e argumentar não estavam estabelecidas nos seus filósofos prediletos, nos seus escritores favoritos. Nos seus pregadores favoritos, estavam pautados nos 66 livros das Escrituras. Precisamos voltar a isso. Precisamos estar aptos a, na hora da adversidade, saltar diante dos nossos olhos, pela operação do Espírito Santo, a palavra de Deus, que nos traz o consolo, o conforto, a força, a habilidade necessária. Deus nos chama, meus irmãos, a considerá-lo a verdade absoluta, a não negociarmos com Ele, mas abrirmos mão de nós. Quando muitas vezes nós lemos nas Escrituras que as pessoas se convertiam, há um exemplo específico, feiticeiros, magos e encantadores, que à época eram filósofos, que tinham seus livros e seus objetos sagrados de valor, e que juntaram todos, fizeram um montão de fogueira. Quantos de nós estamos prontos para fazê-lo em nome do que aprendemos das Sagradas Escrituras? Precisamos pensar sobre isso. Conhecendo o Deus verdadeiro, devemos reputar todas as mentiras como afrontosas e contrárias a Ele e rejeitá-las. Mas só podemos fazer isso quando conhecermos a palavra de Deus. Meus irmãos, há uma segunda expressão no verso 19
que diz que nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Antes de começarmos, é importante dizer que há uma expressão que Deus se arrependeu nas Escrituras, em Gênesis 6, por ocasião que aconteceu o dilúvio. Já sabemos que a expressão se arrependeu é uma expressão, uma linguagem para que nós entendamos o propósito de Deus naquele momento, mas não significa que Deus mudou suas disposições capazes de dizer que ele errou. Apenas um recurso de linguagem. Porque de Deus nós temos a certeza, ele nunca erra. Deus não se arrepende porque ele é perfeito. Deus não erra para que precise se arrepender. Deus não muda. Deus é imutável. Nós precisamos mudar. A mudança é natural aos imperfeitos. Todos nós que estamos aqui não podemos ser acusados pejorativamente, mas você mudou demais. Se foi para a palavra de Deus ser adequada na sua vida, graças a Deus. E não o contrário, né? Muitas vezes as pessoas que lhe conheceram no passado dizem, mas você mudou muito, já com semblante de reprovação. Mas no nosso coração devemos ter esse propósito. Eu preciso mudar. Por quê? Porque eu erro. Porque eu sou imperfeito. Porque o homem caído é falho. E mais uma vez, desdobrando o primeiro princípio de que Deus é verdadeiro, nós temos que colocar diante de nós de que Deus é perfeito. E a sua verdade é perfeita. Nós, homens caídos, temos a imperfeição, as falhas, essa queda em todas as áreas da nossa vida. É importante que saibamos isso. Muitas vezes nós chegamos a uma igreja reformada porque nós começamos, por exemplo, a conhecer os 5 pontos do calvinismo ou os solas. Não é por um capricho dos teólogos que o primeiro ponto é depravação total. Se não entendermos em que estágio nós estamos sem Deus, nós não conseguiríamos entender a grandiosidade da sua graça. Em Efésios capítulo 2, ele começa deixando com muita clareza esse fato: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Há um acréscimo que diz, ele vos deu vida, estando vós mortos, mas o texto original só tem isso aqui: vocês estavam mortos. Veja o estado em que o homem caído se encontra, meus irmãos. Como é que nós vamos buscar no homem caído o modo como devemos crer, como devemos gerir a nossa vida, como devemos administrar os nossos negócios, como devemos ser aconselhados, como devemos vencer nas nossas finanças, vencer nos nossos empreendimentos, gerir os nossos relacionamentos, pautar a nossa forma de enxergar a vida. Estão mortos. E não é apenas uma morte física, não é apenas um detalhe que morreu, não é apenas um sono. É uma morte complexa, é uma morte permeada de equívocos, de erros, de pecados, de transgressões, de iniquidades. Tudo que é possível se imaginar de mal está intrínseco à natureza humana pela presença do pecado. E por isso nós somos tão diferentes de Deus. Por isso nós somos tão distantes daquele que se revela a nós a todo tempo, nos dizendo, cheguem para mais perto. Mas se não entendermos essa dicotomia, essa diferença, essa distância, jamais iremos buscar. Por quê? Porque eu sempre vou pensar que está tudo bem. Porque não há reprovação de pecados, não há evidência da soberania de Deus, os seus atributos não são enaltecidos, o homem não é humilhado.
Quando a palavra de Deus nos diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo, quem? Ele vos exalte. Em outro texto, Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A todo tempo Deus nos mostra, é preciso que se reconheça a diferença entre o homem caído e o Deus soberano, o Deus perfeito, o Deus verdadeiro e perfeito. Assim, meus irmãos, com essa mentalidade aclarada, devemos buscar, há uma necessidade de buscar em Deus a perfeição em todas as áreas da nossa vida. Ele é perfeito. Eu não vou buscar a perfeição em ninguém, a não ser nele mesmo. A perfeição dos relacionamentos, a perfeição dos conselhos, a perfeição de todas as áreas da nossa vida. Como viver, como agir, como pensar, como me relacionar. Só há em Deus, meus irmãos, a perfeição para tudo isso. Como eu olho a Trindade se relacionando, a perfeita união na pessoa de Deus, eu vou olhar e vou refletir isso no meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos. A forma perfeita como Deus se relaciona com a sua criação, regendo, gerindo, administrando para a sua própria glória, eu vou fazê-lo da mesma maneira. Eu não vou procurar subterfúgio, não vou procurar caminhos mais fáceis, mas eu vou olhar sempre para a perfeição do meu Deus. Todos sabemos que Deus é perfeito, mas muitas vezes não consideramos como tal. É muito fácil chamar Senhor, Senhor, mas nós não fazemos o que Ele diz. A palavra de Deus fala isso. Por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu te digo? Não adianta proferirmos palavras com boa teologia. Não adianta enchermos a nossa mente com bons conhecimentos, até verdadeiros. Se esse conhecimento verdadeiro, essa perfeição de Deus, teoricamente apresentada, não se desdobra, não desemboca na minha vida de maneira que transforma o meu ser, de uma maneira perceptível, nós passamos a ser pessoas que ninguém percebe que nós somos cristãos. Precisa uma apresentação, precisa um detalhamento depois da apresentação. E no nosso caso, precisa de explicações. Por que você não é isso, que todos dizem que são cristãos, nós não somos só na Bíblia mesmo. Mas por que você não acredita? Não, porque só na Bíblia mesmo. Não precisamos disso, porque o cristão tem que ser evidente, mas não por ele, mas pela grandiosidade de quem ele se relaciona, onde ele está. Imagine, nós estamos unidos ao perfeito. E não é um perfeito que nós olhamos, que perfeito. Não, é o perfeito em absoluto. De maneira que nós devemos ter uma vida compatível com isso. Por isso que o tempo todo Deus nos chama a viver uma vida digna disto, digna dele, digna do seu chamado, digna da nossa vocação, digna desta grandiosidade de quem é o nosso Deus. Dessa maneira, nós devemos evidenciar, diferente de Deus que não se arrepende, um verdadeiro arrependimento. Nós temos que se arrepender, nos arrependermos de fato. Nosso arrependimento não deve ser em palavras apenas, não deve simplesmente ser como aquelas rezas que nós nos acostumamos a fazer quando crianças. Me perdoe, Deus, mas nem mesmo eu sei, nem meditei o que foi que eu errei. Aquela reza da noite, aquela reza da manhã. Não, nós oramos com a mente convicta de que nós ainda estamos distantes,
mas eu não estou distante e confortável, eu estou distante querendo me aproximar, buscando o relacionamento, buscando a proximidade com meu Deus, com verdadeiro arrependimento, que a palavra me ensina que não é apenas uma mudança de comportamento, é uma mudança de mente. É um pensamento disposto a fazer diferente, mas não diferente pelo que eu acho, mas diferente pelo verdadeiro e perfeito, tal como é o meu Deus. E a terceira coisa, meus irmãos, que esse texto nos traz, terceiro aspecto, porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Deus fala, Deus confirma e Deus cumpre. Isso deve trazer para nós um senso profundo de sua fidelidade, de sua confiabilidade. Deus é confiável, meus irmãos. Tudo que Deus nos fala, Ele confirma e cumpre. Tudo que Deus nos diz, não apenas solta palavras ao vento, mas Ele faz exatamente como Ele falou. E isso demonstra a sua fidelidade, é o compromisso pactual com seu povo. Deus estabeleceu um pacto, um relacionamento, um contrato inquebrável com o seu povo de que iria salvá-lo. Não se negocia o que Deus estabeleceu, que está chancelado pelo próprio Deus como parte desse pacto, e que tudo aquilo que ele disse que faria, fará. Ele fez o compromisso e ele garantiu que isso fosse realizado, entregando até mesmo o próprio filho para pagar o preço que nenhum de nós seria capaz de pagar. Muitas vezes nós ensinamos às crianças uma história até bonita da morte do Senhor Jesus Cristo, uma coisa romântica, bela, mas que, na verdade, foi algo cruento, cheio de sangue, cheio de dor, cheio de sofrimento. Todos devem entender que o fato da morte do Senhor Jesus Cristo é uma declaração de que Deus é fiel àquilo que ele se compromete. Deus entregou o Senhor Jesus Cristo porque nós éramos incapazes de fazê-lo. A melhor pessoa do mundo, o melhor animal que seja, jamais irá se adequar a esse critério do verdadeiro e perfeito Deus que exige uma perfeita justiça. E por causa disso, ele cumpre a sua fidelidade pactual de forma cabal. Isso deve trazer para nós, meus irmãos, a segurança, a fidelidade de Deus, o fato de podermos confiar completamente no Senhor, deve trazer para nós confiança nele. Confiança na sua providência, confiança na sua intervenção, confiança no seu relacionamento conosco, confiança no fato dele se importar conosco. Não porque precisa de nós, mas porque ele decidiu fazê-lo. Ele decidiu nos amar, ele decidiu cuidar de nós, ele decidiu mostrar para nós o quão fraco nós somos, mas olhe, diante disso ele decidiu que esse conhecimento da nossa fraqueza não era suficiente. Ele decidiu se mostrar fraco na nossa fraqueza. Ele forte na nossa fraqueza. Ele decidiu se mostrar suficiente na nossa insuficiência. Ele decidiu se mostrar grandioso na nossa pequenez. Isso é um reflexo da sua fidelidade. E por isso nós devemos sempre reconhecer que nós, caídos, muitas vezes não somos confiáveis, não somos fiéis, não somos aquele que alguém pode dizer, acompanha essa pessoa, mas Deus sempre
será fiel. Na nossa infidelidade, ele não muda, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Por quê? Porque ele é perfeito e porque a sua perfeição é verdadeira. Precisamos, nesse ponto, buscarmos conhecê-lo e, em conhecendo, termos paz. Passamos muitas dificuldades durante a nossa vida. Muitas vezes a gente acha que aquela dificuldade vai ser o fim, seja na nossa vida, seja dos nossos filhos, das pessoas com quem nós nos relacionamos e amamos. O trabalho que eu tanto lutei para ter, eu acho que não tem mais jeito, será o fim. E nos atemorizamos, nos entristecemos, nos inquietamos, nos afligimos, estamos ansiosos. Mas, meus irmãos, Deus é fiel. E aqui não é apenas o adesivo no para-brisa do carro. Deus cumpre de fato tudo o que Ele falou. E agora eu já conheço. Deus me fala na palavra dEle. Tudo que Ele diz, e tudo que Ele diz é verdadeiro, perfeito, e Ele fará. Os medos, as aflições, as incertezas, todas são quebradas quando Ele nos diz: não esteja ansioso por coisa alguma, ore, apresente a Deus, Ele vai dar a paz, guardar a sua mente e o seu coração em Cristo, nele mesmo, porque a única segurança que temos diante dos motivos que nos levam à ansiedade, às inquietações, está nele mesmo. A única solução que temos não está no nosso amigo, não está nas pessoas com quem nós desabafamos, não está em ninguém a não ser nele. Os confortos momentâneos e temporais não se comparam à paz verdadeira e completa e contínua e integral, suficiente que Ele nos dá quando nós estamos unidos a Ele, com a certeza de que Ele é fiel. Ele fala, Ele confirma e Ele cumpre. E, meus irmãos, é impressionante como a palavra de Deus é clara, mostrando cada um desses atributos de Deus: verdade, perfeição e fidelidade. E nós encontramos claramente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos os atributos de Deus são encontrados em Cristo, porque Ele é Deus. Cristo é verdadeiro, Cristo é perfeito e Cristo é fiel. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o percurso, ele é o caminho, é a ferramenta, é o destino, ele é tudo para que o cristão de fato chegue a Deus, ao trono da graça. Ele é a verdade indissociável da palavra de Deus, porque ele é a própria palavra revelada, encarnada, de maneira que nele encontramos toda e qualquer suficiente orientação para a nossa vida. Ele é a consumação da fidelidade do próprio Deus, quando Ele se entregou a si mesmo em nosso lugar. Ele disse: ninguém toma minha vida, eu que entrego, eu que faço, eu que quero fazê-lo. O propósito pelo qual o Senhor Jesus Cristo encarnou foi cumprido. Deus falou, Deus confirmou e Deus cumpriu. Ele disse: está consumado. Encontramos em Cristo, de forma concreta e pessoal, todos os atributos do nosso Deus, e nele podemos confiar, porque de fato só podemos estar em perfeita conformidade com toda essa mentalidade quando estivermos unidos ao Senhor Jesus Cristo. Devemos, meus irmãos,
buscar a Deus de fato e de verdade. Jamais negociar a sua grandiosidade de perfeita verdade. E nunca nos abatermos diante das intempéries da vida, porque Deus é fiel. Tenhamos isso em mente e tenhamos isso com muita paz e segurança. Ele jamais nos abandonará. Amém, meus irmãos. Oremos. Deus glorioso e bendito, perfeito, verdadeiro, fiel, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos fortalece a fé, nos mostrando quão grande o Senhor é, quão pequenos nós somos. E na nossa pequenez o Senhor não nos deixa desamparados, mas o Senhor nos estende a mão e nos acolhe. Ainda que os nossos braços estejam para baixo, o Senhor nos toma a mão. O Senhor nos abre os olhos para enxergar a graça irresistível do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos alimenta a fé, nos mostrando que o Senhor é fiel. E que tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Não promessas vazias de acordo com os meus interesses, mas verdadeiras promessas eternas, reveladas pelo Senhor mesmo. Muito obrigado, Senhor Deus. Aplica a Tua palavra ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.